Olá, tudo bem? Como vai você que acompanha o nosso canal A Sala, o Livro? Aqui é Rick Perry, autor do livro A Sala. Estou aqui na cidade de Vilvoorde, uma pequena cidade ao lado de Bruxelas, na Bélgica. Dia de verão, hoje chegou a 33 graus, o que é um absurdo para nós aqui na Bélgica, porque nós estamos acostumados a passar pelo menos de 9 a 10 meses com temperaturas aí em torno de 10 graus ou abaixo. Sempre muito frio, mesmo no verão, dia como hoje, 33 graus, é raríssimo, porque mesmo no verão a gente pega um dia aí de 14 graus. E um dia como esse é um dia para desfrutar, ver a natureza, passar um bom momento com a família, com os amigos e com Deus. Nós fizemos uma série, e espero que você tenha assistido, de 6 vídeos, o 7º vídeo é o vídeo completo, sobre se Deus permite o sofrimento na Terra e por quê. E eu acredito que você tenha descoberto coisas novas, diferentes, interessantes e abriu uma porta aí para discussões a respeito desse assunto, até eu diria controverso. Mas a conclusão que eu chego nessa série é de que o que move a poderosa mão de Deus nesse mundo é a oração. E a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Não existe nada mais poderoso na mão do ser humano do que a oração com fé. O cristão precisa fazer uso disso. A gente precisa realmente aprender como orar, quando orar, para podermos pedir o poder e a atuação de Deus, do seu Espírito e dos seus anjos conosco. Hoje nós começamos uma nova série sobre a oração. E nessa série nós vamos ver alguns pontos importantes. O primeiro deles é o fato de que não acontece nenhum milagre sem que antes tenha havido uma oração. É algo que eu tenho estudado e eu tenho percebido que na Bíblia todos os milagres que aconteceram ali foram resultados de uma oração. Até mesmo Jesus não fez nenhum milagre sem que orasse antes. Algumas delas estão registradas. Nem todos os milagres a oração acompanha, mas algumas delas nós podemos ver claramente. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, um milagre que aconteceu 2 vezes. Uma vez do lado da Judéia, de um lado do mar da Galileia, para o povo judeu. Jesus multiplicou pães e peixes, e é algo muito interessante que nós vamos estudar em detalhes, esse milagre mais adiante. Ali ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, como nós conhecemos a história, e alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. A segunda vez aconteceu do outro lado do mar da Galileia, quando ele estava indo para Gadara, a cidade dos Gadarenos. A gente conhece a história, ele esteve lá a primeira vez e libertou um jovem endemoniado. Ele retorna depois de 2 anos, e quando ele voltou depois de 2 anos, juntamente com seus discípulos, foi quando aconteceu a segunda multiplicação de pães e peixes. E ali ele alimentou 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos claramente dizendo o seguinte: tendo dado graças, multiplicou o alimento. O milagre aconteceu. O que é tendo dado graças? A oração. Então ele orou publicamente, todos viram, e aí o milagre aconteceu da multiplicação de pães e peixes. O maior milagre registrado no texto bíblico, sem dúvida nenhuma, é a ressurreição de Lázaro. Jesus intencionalmente espera 4 dias, chega atrasado depois do funeral. Lázaro já estava em decomposição dentro daquela tumba. Havia a crença naquela época pelo povo judeu de que uma pessoa morta até 3 dias poderia voltar à vida. Então ela não estava realmente morta se não fosse a partir do 3º dia. E por isso, Jesus, sabendo da tradição, espera o 4º dia, para mostrar que foi realmente a ressurreição de um morto. Mas quando nós olhamos ali no capítulo 11 do livro de João, Jesus, ele chega diante do túmulo e ele, antes de fazer o milagre, ele eleva os olhos aos céus, ele fala com o Pai e agradece pelo milagre que estava para acontecer. E ele ainda explica por que ele faz aquilo. Ele diz assim: eu faço isso para testemunho desses todos que estão aqui vendo. Para testemunho, para que eles vejam que
esse milagre, o maior milagre de todos que nós podemos ver nesse mundo, ele é resultado de uma oração. Então, qualquer milagre que aconteça nesse mundo, sendo vindo das mãos poderosas de Deus, foi resultado de uma oração. E aí em João, no capítulo 14, verso 12, Jesus diz aos seus discípulos: vocês são meus discípulos. Estas coisas que eu faço, vocês também vão fazer. Na verdade, coisas ainda maiores vocês farão, porque são meus discípulos. E aí ele continua dizendo: toda vez que vocês orarem em meu nome, eu concederei. Então por isso nós oramos em nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, os milagres acontecem. Você já operou algum milagre? Eu faço essa pergunta muitas vezes quando estou pregando nas igrejas, em palestras, e geralmente uma mão tímida levanta entre centenas de pessoas, e as pessoas têm medo de afirmar que já operaram um milagre. Eu sou milagreiro, já operei muitos, porque eu entendo que o milagre não sou eu quem faz, mas é Deus que opera. A definição do dicionário de milagre, ela quer dizer algo sobrenatural, ou seja, algo que quebra as leis da natureza. E geralmente vindo de forma divina, ou seja, Deus opera esse milagre. A minha definição de milagre é muito mais simples, ela é muito mais reduzida. Milagre é uma oração respondida. Simplesmente isso. Então eu volto a fazer a pergunta para você. Você alguma vez já operou um milagre? Ou seja, você já teve uma oração atendida, respondida? Se a resposta é sim, então você já operou um milagre. Porque toda oração respondida é um milagre. E Deus, Ele atende as nossas orações quando oramos com fé, quando cremos no poder do seu amor, na sua misericórdia e bondade. E assim nós vemos milagres incríveis acontecendo. Dessa mesma forma, é impossível acontecer um milagre sem uma oração. Os milagres são o resultado de uma oração, porque Deus opera através da nossa fé. E a nossa fé e a oração é que faz com que Deus ultrapasse os limites nesse conflito entre o bem e o mal, como estudamos nos 7 vídeos que eu postei nessa série. Deus permite o sofrimento? Há limites na atuação de Deus e do inimigo, e a oração é o que rompe esses limites e convida Deus a fazer o impossível, o sobrenatural, passar do limite daquilo que é natural, nas leis que regem esse mundo, que Ele mesmo estabeleceu. A oração faz isso. É a oração que convida a Deus. E por isso que temos que perseverar em oração. Não é para convencer a Deus de fazer algo bom que Ele já quer fazer, mas é para que Ele tenha autoridade e permissão de invadir o território do inimigo e fazer o milagre. E por isso que nós vemos na Bíblia a atuação de profetas e homens e mulheres de Deus em todo o texto bíblico, operando incríveis milagres, como resultado de suas orações. Sem um ser humano orando, Deus não pode vir a esse mundo e fazer o que Ele quer, quando quer, como quer, apesar dele poder. Mas há limites, porque o livre-arbítrio rege a natureza e a vida humana. Mas quando alguém ora, e ora com intensidade, o milagre se torna possível. Por isso, nessa série da oração, nós vamos estudar a respeito dos milagres. E eu vou contar muitos testemunhos que aconteceram comigo, minha família, pessoas que eu conheço. E nós vamos aprender lições através desses testemunhos. Nós vamos estudar a respeito da intensificação da nossa oração e como ela pode ter mais poder e consequentemente, mais resultados. E isso tem a ver com a oração na madrugada e com o jejum. Então eu vou explicar o que esses 2 pontos têm a ver com o poder da nossa oração. E nós vamos estudar sobre a oração intercessória. Como nós podemos interceder pelos outros e colocar em prática o que está em Tiago 5,16. Muito pode em eficácia a oração do justo, quando está intercedendo por alguém. Então, nós precisamos nos tornar intercessores, orando pelos outros. E juntamente com tudo isso, nós vamos estudar sobre o papel e atuação dos anjos. E eu vou contar testemunhos incríveis que aconteceram também comigo, minha família, meus amigos, que envolvem o ministério dos anjos, que é pouco estudado e pouco compreendido por nós. E é muito importante sabermos da existência dos anjos, da importância deles na nossa vida e na nossa realidade. Espero ver você no próximo vídeo, onde nós vamos começar a estudar a respeito da oração e os milagres. Que Deus abençoe você e que você possa fazer grande uso dessa poderosa arma e ferramenta que Deus nos deu, que é a oração.
Que Deus te abençoe. Até.